Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui com mais um vídeo do quadro Desconstruindo Personagens. Eu faço aqui nesse quadro uma análise de toda a personalidade e construção dos personagens e suas histórias de animes, mangás, e dessa vez eu vou falar de um protagonista muito icônico e controverso, talvez, do anime Death Note. Vamos falar de Yagami Light ou Yagami Raito, ou Kira. Como ele foi construído, suas atitudes, sua trajetória, as suas nuances, e no final eu quero a sua opinião, mais comentários e detalhes que eu não coloquei aqui e o que você quer que eu analise aqui no canal. Outros personagens, outros animes, sugestões aqui embaixo, o like se você curte esse quadro para que eu continue trazendo ele sempre que possível, se inscreve para não perder nenhum dos vídeos e vamos lá. Yagami Light é um garoto que a gente conhece como um japonês padrão perfeito. Ele não apenas faz tudo o que se espera dele, mas ele é o melhor em tudo. Ele é o melhor na escola e ele faz questão de ter sempre as melhores notas e ser considerado como o melhor. Ele é considerado um cara socialmente muito amigável, muito agradável, então ele se dá bem com todas as pessoas. Ele é admirado também pela sua personalidade, não só pelo seu intelecto e seu desempenho, e ainda por cima é fisicamente um padrão bonito. As garotas o acham atraente, então ele é o pacote perfeito e dentro de casa também. Filho de um policial, ele é sempre muito bem educado, ele segue os horários, as rotinas, ele em nenhum momento tem qualquer fio de cabelo fora do lugar para ser criticado, e ele é metódico, porque tudo que ele faz, conscientemente ele está fazendo da melhor forma possível. Ele não é totalmente ingênuo ou faz isso de forma automática, ele quer ser o melhor. E para ele, aos poucos, isso vai se tornando, sim, parte da sua personalidade, do seu eu, o seu padrão. Tanto é que mesmo depois dele pegar o Caderno da Morte, Death Note, ele ainda se preocupa em estudar, em tirar boas notas na escola, em ser o melhor. Acostumado, então, em ser o melhor, de fato, assim ele foi se considerando também. E ele foi vendo, comparado com a sua perfeição, comparado com o que ele fazia, como o mundo ao seu redor era completamente o oposto. Era podre, e como a organização da sociedade não permitia que as justiças fossem feitas, não pelo menos de acordo com o que ele julgava correto. Então nem sempre os crimes eram punidos, nem sempre as pessoas que estavam presas eram presas ou tinham julgamento ou condenação de acordo com o que elas mereceriam, segundo o que ele achava. O mundo era podre. E então, em determinado momento, ele acaba encontrando um caderno que pertencia a um Shinigami, um deus da morte, e ele mesmo acaba se colocando como um deus. Um caderno que lhe permitiria matar pessoas, escrevendo apenas um nome e conhecendo o seu rosto, e assim ele poderia fazê-las ter um ataque cardíaco ou até mesmo definir quando e como elas morreriam. E como seria o critério deste garoto, deste jovem tão pouco vivido, embora muito inteligente, para matar pessoas? Então ele vai pelo óbvio. Mas o interessante é que ele escolhe o óbvio para um teste. Ele quer testar primeiramente aquele caderno e ele vai escolher justamente um criminoso que já estaria condenado à morte, alguém que fez algo muito cruel, ele escreve, a pessoa morre. E aí, Light entra em êxtase. Não apenas por um ideal de justiça, mas claramente ele gosta de ter este poder de punir as pessoas. Se a sociedade não tinha alguém que fazia o que ele achava ideal ou correto, então agora ele tinha o poder de fazer isso. Ele não apenas puniria de qualquer maneira, ele sem qualquer freio, sem qualquer julgamento, poderia matar, acabar, liquidar, apagar qualquer um que não merecesse fazer parte da sociedade. Irracional como é, ele traça um plano. Ele define que as pessoas, então, que seriam condenadas, que teriam feito coisas muito ruins, assassinos, muito cruéis, seriam os primeiros a serem mortos com ataques cardíacos fulminantes, sem qualquer explicação, feito por um deus. Porque ele seria Kira, o deus do novo mundo, o mundo perfeito. E é normal que você assistindo o anime, quando você vê um garoto com todos os padrões de perfeição, que não te mostra qualquer índole ruim ou qualquer ambição explicitamente ruim para fazer o que fazia, usar o caderno como usava, que você não acredite que ele está fazendo algo errado. Afinal, se ele está definindo que pessoas malvadas, pessoas ruins, pessoas criminosas morram, o que tem de errado? É por isso que ele é considerado por muitos, ainda mesmo ao fim do anime, um herói. Porque ele vai traçando um discurso que faz sentido dialeticamente até para você que está assistindo. Dentro do anime e fora do anime, é por isso que Kira, esta figura, esse deus, vai dividindo atenções e conquistando muitos. O discurso, especialmente de quem conhece pessoalmente o Raito,
é muito entusiasmador, é muito envolvente, ele é muito inteligente e sendo inteligente como talvez nós não sejamos, por que não confiar que ele está certo? Só que o caminho do Light também não é tão linear assim. Ele vai então conduzindo seus julgamentos e ele define que aqueles com crimes mais medianos, pessoas talvez socialmente não muito aceitáveis, também mereceriam morrer, mereceriam ser expurgadas, mas com uma morte como doença, algo mais brando, mais a longo prazo. E aos poucos, segundo ele, a sociedade continuaria limpa com aqueles que ele definisse que seriam merecedores de estar ali. E de novo, é muito fácil que você consiga compreender que um garoto com tanta perfeição, com ideais tão lógicos e com uma lógica, uma retórica que faça sentido, que ele esteja absolutamente correto. E é assim que o Light vai nos conquistando e tentando conquistar os espectadores e as pessoas que conhecem a figura do deus Kira cada vez mais. Só que Light começa a ser investigado, e ele começa a ser investigado por uma equipe da polícia japonesa, junto com uma equipe especial liderada por um investigador misterioso chamado L, e justamente o seu pai faz parte da investigação. O seu pai que é absolutamente contra as ações do deus Kira, que esse deus subverta as ordens da própria instituição em que ele trabalha, porque Kira subverte qualquer ordem de punição e lei da sociedade em que ele vive. Não existe uma prisão para haver um julgamento e condenação por fim, não. Ele previamente já define, assistindo aos jornais, as informações que ele tem via terceiros, pelo menos inicialmente, quem merece morrer ou não. Não há aquela gradação que socialmente se estabelece que passa pelo julgamento de mais de uma pessoa, que lida com testemunhas. Não, ele é muito mais simples e assim ele não considera qualquer medida de erro ou falha. É um julgamento e só. Como adversário maior, Kira tem o detetive L. E ele é um garoto que socialmente não é aceitável como Kira, ele não é considerado bonito, agradável, não sabe se articular, mas intelectualmente ele também poderia ser incrível, perfeito ou tão avançado como Yagami Light. Só que ele usa essa inteligência para um raciocínio completamente oposto. Então, na verdade, esse é o momento em que o anime te coloca em um paradigma. Você confiava no Light porque ele tinha um padrão de raciocínio muito lógico e ele sempre foi inteligente em pensar qualquer coisa que pensava, então onde fica este outro ser que igualmente racional e inteligente discorda das ações do Kira, desse deus? E os embates dos dois e as investigações dos dois começam a colocar Light cada vez mais na parede. Se sentindo comprimido, as suas ações precisam ser muito mais pensadas, articuladas, e aí ele começa a mexer um pouco as peças, diferente do que o Deus do início da formulação deste novo mundo estava fazendo. Aliás, é interessante que ele se coloque como um Deus, não como um juiz, não como um rei, não como um presidente, não como um líder político que seja de uma nação, e sim como uma divindade, porque isso é uma estratégia interessante que foi utilizada desde o Egito Antigo, em outras nações muito antigas. Porque quando você se coloca como líder divino, como algo sobrenatural, uma explicação que ultrapassa limites humanos, você se coloca como onisciente, onipresente, você se une a valores que não são humanos novamente para se legitimar. Lembrando, apesar de tudo, que Kira, que Light, é um garoto, um jovem com pouca vivência, apesar de ser muito racional, apesar de ter um padrão de julgamento que nós achamos extremamente correto, segundo linhas normais, padrões, ele é humano. Portanto, presume-se que ele tem falhas, mas se colocando como Kira, aceitando o título de um deus do novo mundo, ele apaga qualquer falha, porque ele é Deus, ele é perfeito. E ele está acima de qualquer julgamento. Mas uma importante característica da personalidade do Kira, do Light, é que ele é muito frio na relação dele com as outras pessoas. Então ele está fazendo algo por um mundo melhor, perfeito, mas ele não parece se importar de verdade com quem está ao seu redor, com o sentimento das pessoas, muito pelo contrário. Ele só tem qualquer variação de humor quando algo o afeta, não quando afeta alguém. Até que ponto que ele faz é por empatia, por um bem maior ou por realização pessoal? Por um prazer que ele deseja e gosta de ter. Tanto é que, quando ele começa, como eu disse, a articular os planos um pouco diferentes, ele começa a também legitimar ações um pouco mais fáceis de você questionar. Porque, por exemplo, ele acaba matando investigadores inocentes, jornalistas,
policiais, pessoas que estavam simplesmente envolvidas em uma investigação, acreditando ou não no Deus Kira, talvez nem sequer pensando exatamente sobre aquilo e só seguindo ordens, mas se estavam no seu caminho, se podiam prejudicar a construção deste novo mundo que ele julgava extremamente justo, ele matava. E ele começa um caminho progressivamente de matar mais e mais e mais pessoas, e até mesmo surge no próprio anime o questionamento: como você se diferencia dos assassinos que você está condenando se você se tornou um próprio assassino, que não mata apenas os assassinos, mas mata qualquer um que se coloque no seu caminho e que o impeça de fazer o que você precisa fazer? Por mais que as pessoas concordem com o Kira, este é o momento de novo que o anime coloca essas questões claramente. Eu estou construindo algo que é supremo, que é justo, que é perfeito, e por isso ele vai traçando esse caminho. E conforme ele vai lutando e traçando esses jogos intelectuais com o L, é comum que as pessoas se sintam entorpecidas pelos seus discursos, porque novamente ele não cai, ele não sai do seu raciocínio, ele consegue construir uma persona do cara perfeito e uma persona daquele que está acima de qualquer verdade, mesmo acima do L, mesmo acima de um que é psicologicamente, intelectualmente, extremamente carismático. É normal que nas histórias que a gente acompanha na ficção, personagens muito inteligentes e racionais sejam normalmente endeusados ou colocados como superiores ou mais fáceis de se admirar. Por isso que vilões extremamente bem articulados e inteligentes também muitas vezes têm fãs, apesar de qualquer atitude vil. E se este aqui, o Light, ele nasce como protagonista e ele nasce com ambições muito nobres, pautado em justificativas nobres, quando ele começa a fazer coisas que podem ser julgadas como incorretas ou ruins, você ainda se apega no começo, você ainda se lembra do seu objetivo principal, mas e o caminho? Ele não conta? É aí que o anime mostra que ao longo da sua jornada, o Light vai se tornando talvez muito mais humano e evidenciando falhas enquanto ele tenta se mostrar um deus. Ele usa as pessoas, e quando ele encontra alguém como a Missa que tem os mesmos poderes que ele, o mesmo objeto que ele, que na verdade no começo tem ainda mais poderes e particularidades porque ela tem os olhos de Shinigami, mesmo assim ela não é uma deusa. Ela é extremamente descartável se necessário, mas uma peça fundamental e uma peça, uma ferramenta, um objeto, não alguém como ele. Em nenhum momento o Light se equipara a ela, em nenhum momento qualquer pessoa é boa o suficiente para estar no seu patamar. Porque, mais uma vez, Light cresceu e se estabeleceu, se construiu e foi construído pelos outros como aquele extremamente admirável que estava acima de qualquer um em qualquer patamar. Como filho, como um jovem, como um estudante, como namorado, como qualquer coisa, ele era perfeito. Então por que o seu julgamento estaria equiparado com o de qualquer um? Mas isso tudo ele construiu aos poucos. A gente vê que o Light, quando ele perde em determinado momento o seu poder, as suas memórias em relação ao Death Note, quando ele não sabe o que ele é capaz de fazer e o que ele pode fazer, ele, ainda sendo Yagami Light, participando da investigação junto com o L, ele muda completamente. Ele passa a julgar aquele Deus Kira que está fazendo aquilo, mas talvez simplesmente porque ele não saiba quem é Kira. Ele não saiba que Kira era ele. Que os julgamentos por trás daquela mente que estava assassinando os outros era a dele. Que ele estava pensando. E a partir do momento que ele sabe, que ele tem certeza de novo o que é ele, que então tudo que aquele Deus estava defendendo era com base em uma mente tão perfeita como a que ele considera ser a dele, aí ele volta atrás. Não só porque ele recobrou a memória. É importante que a gente faça esse vínculo. Não é necessariamente a verdade que Light concorde com essa punição de cima para baixo, de uma pessoa definindo quem deve morrer ou não. Talvez com qualquer outra pessoa acima deste Death Note ele não concordaria. Mas sendo ele, aí as coisas mudam. Porque ele é capaz, porque ele tem certeza e ele faria o melhor uso desse caderno que Missa não faria, que qualquer outro não faria. Só que muito racional, mesmo assim, ele começa a se ver preso em armadilhas e ele vai conseguindo contorná-las muito bem. Ele realmente é admirável nessa questão intelectual, foi um personagem construído para isso. E como ele tem um tato social muito bom, ele consegue mesmo
se modificar corporalmente e mesmo atuar em situações que ele precisa parecer desconfiado, ou com medo, ou surpreso. E ele até consegue e se sente muito bem quando derrota o seu maior adversário, apesar de, ao mesmo tempo, ele no fundo gostar daquela interação, daquele jogo que o testava, que podia o amedrontar, que podia o deixar irritado, que elevava os seus sentimentos, aflorava mesmo o seu lado humano, mas era bom, porque ele gostava de, no final das contas, sempre sair por cima. E quando ele parece vencer, ele se sente ainda maior. E tudo o que ele sempre pensou sobre ele se reafirma ainda mais. Mas é interessante que no fim da sua jornada, tendo ficado contra o seu pai, contra a sociedade, tendo mentido para qualquer um, matado pessoas inocentes, Light se torna então muito mais próximo daqueles que ele condenou do que ele desejaria. Light não consegue cumprir o seu propósito, o seu papel como Deus do novo mundo, ele não consegue fazer essa nação nova crescer e viver uma nova rotina sem os papéis podres, sem as pessoas que não mereceriam estar ali, e ele no final das contas ainda é condenado, punido como errado, como criminoso, como alguém muito mais próximo de um demônio do que de um Deus. E no final das contas, o que a gente fica com Death Note é que essa balança de justo ou não, de certo ou errado, é muito difícil de ser nivelada. Se a gente pode estabelecer que ele sentia algum prazer, sim, ele sentia prazer em ter poder, em ser o Deus, em ser aquele que escolheria o que seria feito da vida de várias pessoas, mas não na morte em si. Só que à medida que ele foi traçando todos esses seus planos, ele foi ficando entorpecido por esse poder em usar as pessoas, se sentia cada vez mais capaz de sobreviver sozinho. Ele não tinha qualquer sentimento de empatia, talvez, pela sua família, e isso é interessante, porque o Light tinha pouca empatia pelas pessoas que, teoricamente, ele estava tentando salvar. Porque uma pessoa muito empática, que quer limpar o mundo porque criminosos matam os outros, porque pessoas sofrem pela existência desses seres ruins, elas teriam talvez muito mais dificuldade de, na hora de fugir de investigações, matar um pai de família, um cara que tinha uma mulher esperando, pessoas que estavam apenas trabalhando pelo lado do bem também, na concepção delas e de muitos outros. Light certamente não era o vilão tradicional, não foi construído como um vilão, ele se colocou como um deus e um herói, mas ele também não era o justiceiro por uma causa maior. Ele definiu um padrão da sociedade, que as pessoas, vocês podem concordar ou não, uma forma de construir essa sociedade, mas por ele, e pelo que ele acreditava, e pelo que ele queria ver acontecer. Não pelo outro, não pela sua família, não pelas outras pessoas. Porque se essas pessoas discordassem dele, cada vez mais, em um curto espaço de tempo, a gente viu que ele apagaria uma a uma. Mais humano do que nunca, mais desesperado do que nunca, mais frustrado do que nunca, mais vulnerável do que no início dessa história, Light acaba morrendo, sem conseguir fazer o que ele queria, trazendo várias discussões importantes que podem ser feitas em outro vídeo, mas certamente sendo uma figura extremamente interessante, muito complexa e difícil de se analisar sem interpretar essas nuances. Novamente, Light era perfeito sem o Death Note. No momento que ele esqueceu que tinha o Death Note, ele aparentemente continuou sendo perfeito e muito empático. Mas quando ele teve o poder, quando ele lembrou o que ele era capaz de fazer segundo o seu pensamento e julgamento, aí ele se tornou outra pessoa, ou será que ele apenas evidenciou características que eram intrínsecas a ele, que estavam ali dentro dele e apenas não tinham chance ou outra forma de serem expostas? Este foi um vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre Light. Não tenho aqui intenção de trazer mais discussões e juízo de mérito em relação a ele, a ela, essa discussão que surge com Death Note. Isso a gente pode trazer talvez em outro vídeo se vocês tiverem qualquer interesse. Embora talvez seja muito clara a minha opinião, eu respeito qualquer um de vocês e quero saber inclusive o que vocês acham do Light, Raito, como vocês quiserem chamar, o que vocês pensam sobre Kira, sobre o que ele fez e mais do que isso, sobre a sua construção, que é o que a gente tentou fazer e trazer aqui neste vídeo. Lembra de deixar mais sugestões aqui para outros personagens que eu possa falar. Se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!